E, gente, eu entrei nesse processo e eu quero agora falar para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz assim, a palavra de Deus. Porque o que fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. E eu falo que a minha vida mudou quando eu decidi passar tempo do meu dia orando em línguas. É bom você orar em português, em língua que a gente entende, sim. Mas primeiro precisamos aprender, deixar o Espírito Santo orar por nós, para que Ele nos ensina como orar. Porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é quando a gente ora em línguas, quando nós oramos mistérios, aí o mistério é revelado para nós. Quando nós começamos também a ler a palavra de Deus, nós podemos estar orando em línguas e lendo a palavra de Deus ao mesmo tempo. E aí você começa a ler coisas que você não entendia na palavra de Deus, você passa a entender. Coisas que você não sabia na sua mente natural, o Espírito Santo começa a te revelar. Quantas palavras eu comecei a entender quando eu começo a ler a Bíblia. Versículos muito simples que muitas vezes eu li e não entendia. Mas, através da oração em línguas, o Espírito Santo começa a te revelar. Hoje você não precisa depender do homem. É importante? É. Você ir na igreja, você está em comunhão com os irmãos, é muito gostoso. Eu amo esses momentos. Você está lá adorando a Deus junto com os irmãos. E a Bíblia fala para nós não deixarmos de congregar. Só que você precisa separar um tempo. Então a oração em línguas é a primeira chave que eu comecei a aprofundar na minha vida. Jejum também, o jejum não muda você, mas te deixa sensível para começar a ouvir a voz de Deus falando no seu íntimo. É o Espírito Santo que vai trazer à tona o seu ministério, a sua chamada. Você quer sentir a sua chamada dentro de você, sem as pessoas ficarem falando, você tem essa chamada, ou fulano tem aquela chamada. Quer descobrir a sua chamada? Comece a orar em línguas. Se você não ora em línguas, peça ao Espírito Santo para que batize você, para que dê a linguagem dos céus, a linguagem do Espírito Santo para você. Isso vai te fortalecer na fé. E você vai cada vez se chegar mais perto de Jesus. Você vai começar a se abrir para receber a paternidade de Deus na sua vida. E você começa a abrir a sua vida para que Deus reine totalmente em você. Para que você comece a falar a linguagem dos céus. E aí, através disso, as portas da eternidade se abrem para você. E aí você começa a viver na eternidade. E aí coisas tão maravilhosas começam a acontecer. E o seu nível espiritual, a sua vida com Deus, vai cada vez mais melhorando. Vai ficando muito mais agradável você orar. É muito mais gostoso, porque aí o teu espírito começa a se comunicar com o céu através da oração em línguas, porque o Espírito Santo está ali orando por você, a sua necessidade, aquilo que você precisa realmente. O Espírito Santo está orando por você, está falando com você, está fazendo. E aí às vezes você pode continuar orando mesmo sem sentir nada, mas é muito
difícil até você não sentir nada. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a borbulhar dentro de você de uma forma tão especial. E eu aconselho você, porque antes eu orava só quando eu estava na igreja, quando eu sentia a presença de Deus naqueles momentos na igreja. Mas hoje eu vivo em momento na presença de Deus tão grandiosamente. Onde eu estou, às vezes eu começo a orar e de repente o Espírito Santo vem no meu ser. Sabe, é algo que só quem vive essa experiência pode falar. Aí eu começo a sentir a presença dele falar no íntimo do meu ser. E coisas que eu não entendi, ele começa a revelar dentro de mim. Eu era uma pessoa muito almática. Eu chorava por qualquer coisa, eu ainda choro muito mais hoje. Mas eu choro de alegria, de paz no Espírito Santo, da presença de Deus viva no meu ser. E Ele tem me moldado todos os dias. Sabe, eu tenho rompido na minha vida espiritual. E em consequência, todas as áreas da minha vida têm melhorado. O meu emocional, que antes era tão frágil, eu sofria por tão pouco. E hoje, eu vivo assim, sabe? Feliz, alegre. Às vezes eu tô assim passando durante o dia e de repente vem aquela alegria, aquela paz que só o Espírito Santo pode dar. E ele começa a trabalhar no seu caráter, sabe? E aí ele começa a te levar mais perto de Jesus para moldar o caráter de Jesus em nós. E aí Jesus começa a ser formado em mim e em você. Porque nós somos a boca de Deus nesta terra. E através da nossa vida, aí vai começar as pessoas desejar aquilo que nós temos. Porque é algo sobrenatural. Você começa a andar sobre as águas. É algo assim que, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Se você ainda não está nesse momento de estar buscando a Deus no seu quarto. Quando você entrar, começa com 1 hora, começa com meia hora, 30 minutos, começa com 10 minutos, seja o tempo que for. Quando você vê, você já vai estar passando o dia falando em mistérios. Como é gostoso, gente, como é precioso. Aí você começa a viver as maiores delícias da sua vida. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho falado com mais números possíveis de pessoas. Eu tenho incentivado muitas pessoas a fazer isso. Eu quero a cada dia estar nele. E eu te convido a viver esses momentos. Esses momentos que eu tenho vivido. E é isso que eu vim falar nesse dia. E espero que você possa encontrar essa experiência que eu tenho vivido com Deus. E eu, por último, também eu gostaria de falar que quando você lê a palavra, você começa a profetizar a palavra de Deus na sua vida, aí tudo começa a acontecer. É o tempo de Deus. Você começa a entrar na eternidade através disso. Porque você começa a entrar no Espírito, você vive em Espírito. Porque aí você começa a orar em línguas, você jejua e você começa a ouvir a voz de Deus falar no seu íntimo. Você começa a ler a palavra e a palavra de Deus começa a penetrar tão forte na sua vida. E aí você começa a profetizar a palavra de Deus. E aí você entra na adoração. E aí as portas da eternidade abrem-se para você. Lá no Salmos 24 diz: ó portais eternos, que abram-se os portais eternos,
porque vem o Rei da Glória, é o Senhor Deus poderoso, o Senhor poderoso nas guerras. Então, os portais estão entrando para que o Rei da Glória entre nós. É o Rei da Glória tomando conta do nosso ser. E aí vai ser onde a manifestação dos filhos de Deus vão aparecer, porque a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. E nós estamos aqui para ser manifestados diante das pessoas, para que as pessoas possam conhecer o Deus que nós servimos. Mas nós precisamos começar a andar sobre as águas. Você quer andar sobre as águas? Então comece hoje a viver. E eu gostaria também de vou deixar alguns links de algumas mensagens que vocês possam estar conhecendo, para que vocês possam estar se aprofundando sobre isso. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E eu gostaria de deixar um big beijo no seu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.